Em 2 Reis, capítulo 7, nós estamos diante de uma história onde a cidade de Samaria está cercada por seus inimigos, por um exército muito maior e com mais poderio militar do que os israelitas tinham. E aquele parecia um cenário difícil ser revertido. E a gente começa a ler os primeiros versos de 2 Reis 7, onde através do profeta Eliseu, Deus havia prometido vitória. Deus tinha usado o profeta Eliseu para declarar a vitória que Deus estaria concedendo ao seu povo, embora o rei Jorão e todos os seus conselheiros estivessem duvidando, porque parecia improvável demais aquela vitória. Mas acontecem algumas coisas que me chamam a atenção nos versos seguintes, porque 2 Reis 7, a partir do versículo 3, a gente lê as seguintes palavras. 2 Reis 7, 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, pessoas que vivem às margens da sociedade. Leprosos aqui nesse contexto eram pessoas que eram ignoradas, que viviam na dependência da carência dos outros, da generosidade dos outros, pessoas que estavam realmente às margens da sociedade. E esse grupo, então, os leprosos, que estavam à porta da cidade, uma cidade cercada por inimigos, eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então esses leprosos tiveram uma ideia: vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E aí nos diz o texto então que ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às intermediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Ou seja, aquele exército assustador, invencível, e a vitória que parecia tão improvável agora tinha se tornado real, sem que ninguém tivesse percebido. Seguimos então, 2 Reis 7, 6. Porque o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Que interessante isso, não? Um grande exército, um exército ameaçador que tinha sitiado a cidade de Samaria, o exército do rei Ben-Hadad, rei da Síria, é vencido por algo que eles pensaram que ouviram, que o Senhor os fez ouvir. Enquanto talvez o rei Jorão estava pensando que tipo de estratégia militar utilizaria para vencer, o rei Ben-Hadad mal sabia ele, mal contava ele com o improvável, com o poder que Deus tinha para realizar. Esse grande exército, eles não foram dispersados por o poder militar de Israel, eles foram dispensados apenas por alguma coisa que eles pensaram ter ouvido, e fugiram e deixaram tudo para trás. E aí então, versículo 8 de 2 Reis 7 diz: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. E aqui começa então a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, porque esses leprosos, que eram pessoas ignoradas, que viviam à margem da sociedade, que viviam constantemente diante de privações e eram reféns de uma possível generosidade daqueles que viviam dentro da cidade, agora estão desfrutando, comendo, bebendo, tendo provisão de prata, ouro, que foi abandonada pelo exército da Síria. Mas o que fica de grande lição para mim nesse texto que eu meditei hoje, onde eu fiz minha devocional, é o versículo 9, porque 2 Reis 7, 9, olha
ao exame de consciência e empatia destes leprosos, desses que estavam à margem da sociedade. 2 Reis 7:9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Como é interessante como Deus toca algumas pessoas, né? Mesmo aquelas que por muito tempo foram ignoradas pela sociedade, que vivem à mercê da generosidade de outros. Agora que eles têm provisão, eles não decidem guardar isso para eles apenas, eles querem compartilhar e até mesmo consideram errado não fazer isso. É errado não compartilhar quando se recebe uma bênção de Deus, quando Deus provê de uma maneira tão sobrenatural. Esses homens entendem que a provisão de Deus não era única exclusivamente para eles. E eles continuam dizendo, 2 Reis 7:9, não estamos agindo certo. Por quê? Porque este é um dia de boas notícias. E o que você faz com boas notícias? O texto diz, este é um texto de boas notícias e não podemos ficar calados. Nós temos vivido dias tão difíceis e parecem que as más notícias são tão numerosas. Como é bom quando alguém compartilha uma boa notícia. Não que isso diminua o impacto da notícia ruim, mas apenas para que possamos ter uma outra perspectiva de que coisas boas também estão acontecendo. E eu olho para esses homens que estavam vivendo em um cenário de guerra, um cenário de escassez, um cenário de privação, e a hora que eles têm uma boa notícia, eles não guardam para eles. Eles decidem compartilhar essa boa notícia com aqueles que estavam em um momento difícil, no momento de privação. Esse texto me ensina que tem algumas pessoas que Deus usa para alegrar nosso dia em dias difíceis. Eu ouvi uma frase essa semana que diz, é mais ou menos assim a frase, que por tantas vezes nós focamos em pessoas que nos entristecem, que nós esquecemos das pessoas que nos alegram. E esse texto continua dizendo que existem pessoas em nossas vidas que são como raios de sol em um dia nublado. Eu olho para a atitude desses homens, esses leprosos, que por certa vez estavam às margens da sociedade, mas que agora estavam provando da provisão de Deus, e eles não guardaram isso para eles, eles foram compartilhar, porque entenderam que boas notícias são boas demais para ficar retida com tão poucos. E eu acho que o tempo que a gente está vivendo é um tempo tão difícil que aqueles que têm boas notícias devem de fato compartilhá-las para que outros possam se alegrar. Existem pessoas que Deus vai usar para simplesmente ser fonte de alegria para outros, ser comunicadores de alegria para outros. Existem pessoas que Deus está enchendo com o Espírito Santo para que possam transbordar da alegria de Jesus sobre outros nesse tempo difícil que a gente está tendo. Então, se você tem recebido más notícias, acalma teu coração. Acalma teu coração, porque, como diz uma velha canção, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve uma noite que durou para sempre. Toda noite, por mais intensa e escura que seja, ela sempre é vencida pelos primeiros raios do sol da manhã. E eu acho que é isso que esse texto vem nos dizer. Quando estamos diante de más notícias, é tempo de acalmar o coração e simplesmente esperar pela noite passar, confiando de que Deus fará assim acontecer. Mas quando nós temos boas notícias, nós precisamos compartilhar, porque tem pessoas que ainda precisam acreditar que boas notícias existem, acontecem, e chegará a vez delas também de celebrar. Se você está passando por um tempo difícil, entregue toda a sua preocupação, a sua agitação, seu cansaço a Deus. E se você está passando por um tempo de alegria,
compartilhe com alguém que precisa saber que existe um Deus que é capaz de alegrar qualquer coração. Eu espero que você tenha gostado dessa meditação. Foi apenas um compartilhar, eu espero que traga alegria ao seu coração nesse dia. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.